Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Progcast, o podcast da Prog sobre gestão de pessoas, liderança, comunicação interna, endomarketing e todos esses assuntos do mundo corporativo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre gamificação e os poderes e as teorias e as técnicas de aprendizagem junto com Flora Alves. Seja muito bem-vinda, Flora! Muito obrigada, Igor. É um prazer enorme estar com vocês e com todo mundo que vai ouvir esse podcast junto com a gente, especialmente para falar sobre um assunto que é muito interessante, que dá muita eficiência para quem quer aprender. Boa! Rapidinho aqui, um mini currículo da Flora, só para vocês saberem que papo massa que vai ser hoje. Olha só, a Flora, ela é lifelong learning, que acredita no poder de transformar as pessoas através da educação, em todas as suas esferas, através do ensino com aprendizagem. Ela é pós-graduada em administração de recursos humanos, líder empreendedora, design institucional e master training. Correto? Corretíssimo. E assim, muito mais coisas. Isso aqui é só uma pincelada, né, Flora? Eu acho que, na verdade, a Flora é uma pessoa que é apaixonada por aprendizagem. E quem é apaixonado por aprendizagem busca aprender ao longo da vida. Então, é isso. Exatamente, e aí o resto é consequência, né? Com toda certeza. Maravilha. Flora, eu queria começar então, abrindo esse nosso bate-papo. O tema é sobre gamificação e como que a gente traz essa pegada um pouco mais lúdica, e você me corrija se eu estiver errado, essa pegada um pouco mais lúdica, mais divertida, mais leve para o mundo corporativo, para desenvolver pessoas. Adorei o seu início, porque é justamente sobre isso. Quando eu montei a minha empresa, eu tinha um mantra. Para ser sério, não precisa ser carrancudo. De onde foi que a gente tirou essa ideia? A gente está vendo ao longo do Concar que a gente consegue se divertir, trazer muito humor para que a gente efetivamente seja feliz enquanto aprende. Os jogos fazem parte da nossa vida desde que a gente nasce, em todas as civilizações. A gente tem inclusive a presença dos jogos em rituais de passagem que mostram que nós podemos aprender a partir da brincadeira. Trazer os jogos para o ambiente corporativo significa resgatar o significado do jogar. E o jogar tem muito a ver com experimentar, errar, refazer, para que você efetivamente consiga aprender e mudar de fase. Quando você aprende e consegue implementar aquilo que você aprendeu, você mudou de fase. É como num jogo. Então, trazer para o ambiente corporativo elementos de jogos significa nem sempre trazer um jogo completo, mas sim ofertar a possibilidade de engajar as pessoas por elementos que existem nos jogos que também nos engajam quando a gente gosta deles, né? E como que a gente desenvolve esse poder de transformação através de um jogo, para que as pessoas vejam aquilo não como brincadeira, mas como um processo sério, mas descontraído? Excelente a sua pergunta, Igor. Muitas pessoas têm uma experiência ruim com jogos dentro da organização. Houve uma época em que até se falava em stupid games, porque as pessoas já tinham experimentado experiências com jogos que não tinham funcionado. Então a primeira coisa é colocar no centro desse processo quem vai aprender. Entender em que contexto esse aprendiz está inserido. E se a gente estiver falando de jogos com outra finalidade, como recrutamento e seleção, funciona da mesma maneira. Você precisa usar os elementos de jogos de tal maneira que as pessoas percebam que este contexto é aderente à organização e àquilo que ele vai fazer. E aí ele percebe que não é brincadeira pela brincadeira, não é simplesmente diversão. Então o jogo, ele precisa ser pensado levando em consideração o objetivo que a organização quer alcançar e aquilo que as pessoas precisam fazer. Você já foi alguma vez no cinema para assistir um filme de ficção? E aí você estava super empolgado e de repente você teve a impressão que, opa, tudo bem que isso é ficção, mas aí já foi demais? Parece que de escola. É isso que acontece com os jogos também. Se as pessoas não conseguirem identificar no jogo algo que tem correlação com o objetivo e com a empresa, fica aquela sensação de desconexão que a gente tem de descontinuidade dentro de uma cena de ficção no cinema. E aí, ao invés de engajar as pessoas, a gente faz exatamente o contrário, porque aí as pessoas vão achar que elas estão sendo julgadas como pessoas que não têm capacidade cognitiva para aprender de outra maneira e estão sendo vistas como crianças. Então é muito sério o processo de criação do jogo, embora a ludicidade tenha um papel fundamental. A gente viu isso aqui com a arte acontecendo no Congresso. Quem não ficou encantado ontem quando chegou e viu as pessoas caracterizadas e, enfim, oferecendo afeto e gestos leves? A vida é arte. A ludicidade faz parte da nossa vida.
por que não usar essa mesma ludicidade para criar um ambiente onde as pessoas querem aprender, onde elas querem se desenvolver? É isso que os jogos podem fazer pela gente. Eu acho que a gente está vivendo num mundo e em um momento, principalmente, dentro do mundo corporativo, onde a jornada da pessoa colaboradora conta muito. Não é só você oferecer um bom salário e um cargo importante, mas como que ela vai ser impactada no dia a dia. E aí, ser impactado é pensar no bem-estar, é pensar no desenvolvimento dela, não só na cobrança. E aí eu te pergunto, qualquer empresa pode aplicar a gamificação? Ou isso é exclusivo para pessoas que têm já esse momento mais descontraído na cultura organizacional? Excelente a pergunta, porque você trouxe a cultura para ela e isso é fundamental. Então, número 1, qualquer empresa pode usar a gamificação. A gamificação, ela consiste no uso de elementos de jogos em contextos diferentes de jogos. A aprendizagem é um deles, mas eu posso olhar desenvolvimento de competências, eu posso olhar processos de recrutamento e seleção, eu posso olhar avaliação e vai por aí afora. Então, utilizar sim, todas podem. Agora eu preciso olhar para a cultura da organização, para entender que cultura é essa e que grau de ludicidade eu posso levar para essa cultura, para que as pessoas sejam envolvidas no processo. Isso significa que a empresa também precisa ter abertura para que a gente possa implementar jogos. Eu fiz um trabalho um dia desses usando o Lego Serious Play, que é uma metodologia que tem a ver com jogos também, apesar de trabalhar com modelos tridimensionais. E as pessoas estavam tão engajadas, inclusive a liderança, que a gente trabalhou no chão e tinha pessoas deitadas e debruçadas sobre o brinquedo, que não é um brinquedo, é uma ferramenta para que a gente consiga fazer uma construção. Então, sim, a cultura importa e sim, todas podem utilizar desde que a cultura permita que isso aconteça. Exatamente. E aí, Flora, a gente está vivendo em um mundo conectado. Hoje, todas as pessoas saem com o celular na mão. Independente se está no trabalho, se está na rua, se está em uma festa, todo mundo está aqui. A gente viu um exemplo aqui. E o celular, eu acho que passa a ser uma ferramenta de conexão, mas se usado com sabedoria. E aí eu queria te perguntar hoje, como que as pessoas e como que as empresas, as pessoas de gestão de pessoas dentro das empresas, elas podem usar da tecnologia como ferramenta para aplicar a gamificação. Ainda mais em um mundo depois da pandemia, onde a gente tá todo mundo numa mesma empresa, só que cada um no seu canto, cada um num formato híbrido, né? Perfeita a sua pergunta. Eu acho que a tecnologia, primeiro ponto, a tecnologia ela é meio, ela não é o fim. Então eu vou entregar uma experiência por meio do uso da tecnologia. Preciso entregar com o uso da tecnologia? Por que não? Se essa tecnologia faz parte da vida das pessoas e se as pessoas têm a tecnologia na mão, o que eu preciso fazer é criar uma experiência que seja relevante com o uso da tecnologia. Porque aí eu consigo fazer as duas coisas. Você trouxe um outro ponto nessa pergunta também, que tem a ver com a atenção plena. Hoje a gente tem tanto estímulo que a coisa mais difícil que existe é a gente sentar num bate-papo como esse, olho no olho, sem baixar o olho para olhar o celular. Isso é muito importante. Então a gente precisa, ao longo da nossa vida também, desenvolver habilidade para lidar com isso, colocando atenção plena naquilo que é necessário em cada momento. Acabei de falar isso na palestra. Se multitarefar é a forma mais efetiva de estragar tudo. A gente sabe disso. Se eu pedir para você, procura fazer uma respiração profunda e completa em 8 tempos para inspirar e 8 para expirar enquanto eu estou falando com você. Muito provavelmente você não vai conseguir prestar atenção no que eu estou dizendo, porque a sua atenção foi para essa contagem de tempo. Então a tecnologia ela é o meio de entrega. E eu posso usar essa tecnologia para desenvolver aplicativos super interessantes, para conteúdos que são, por exemplo, obrigatórios nas organizações e que se tornam chatos. Então eu posso levar isso para um formato de games, para cumprir uma regulamentação, enquanto eu uso a diversão para que as pessoas aprendam e se mantenham atualizadas. Sensacional. Olha, esse bate-papo, flui legalzão. Eu dava vários episódios, mas a gente precisa encerrar. Claro. Mas antes de encerrar, eu quero fazer um jogo com você. Um jogo de palavras. Bora. Fechou? Fechou. Com uma palavra, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra apenas, perfeito. Tá bom? Transformação nas empresas. Consciência. Pessoas sendo desenvolvidas. Paixão. Concar 2022. Acolhimento. Sensacional. Conhecimento, troca de experiência e conexão humana. Desenvolvimento.
Pronto, espero que você que esteja acompanhando esse podcast tenha se inspirado, tenha se desenvolvido e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Flora, brigadão, viu? Obrigada, Valeu. Igor. Foi uma delícia conversar com você. Espero que vocês curtam e que a gente tenha outras oportunidades de discutir sobre coisas tão legais. Obrigada. Maneiríssimo. Esse podcast é uma parceria entre a Progic e a ABRH Santa Catarina, diretamente do maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, o CONCAR. Quer ficar por dentro aí de tudo que está rolando com a Progic e todos os próximos episódios que vão sair? Acompanhe o blog www.endomarketing.tv. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu!